Pessoal, estou de volta aqui. Agora eu estou juntando aí, colocando aí para vocês a segunda parte do vídeo da aulinha do resumão de direito penal, onde eu falo sobre a aplicação da sentença penal. Vocês sabem, como eu falei no primeiro vídeo, é o método trifásico. E aí eu estou dando a última parte do vídeo, tá bom? Deus abençoe. Vamos começar na segunda fase. Você que está assistindo esse vídeo agora, que está separado, é a segunda parte da aula que eu estou dando sobre sentença, aplicação de sentença. Fazendo um resumo rápido para você que está assistindo só esse vídeo, o juiz, ao dar a sentença, aplicar a pena, ele tem que seguir o critério chamado trifásico, de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Ele diz lá o seguinte: a pena base deverá ser fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, que eu acabei de ensinar no primeiro módulo lá, você assiste lá na primeira parte. Nesta parte, o juiz vai escolher a pena base do crime, entre a mínima e a máxima combinada ao delito. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, o juiz deu 4 anos para o réu, na primeira fase. Ele viu que o réu é primário, bons antecedentes, o assalto foi normal, não teve lesão grave, o comportamento da vítima foi normal, e por aí vai. Aí chegamos na segunda fase. Na segunda fase, o juiz não tem muita opção, porque são causas, circunstâncias atenuantes e agravantes. Ele tem que se ater ao artigo 61 e 65 do Código Penal. Vamos ler o artigo 61? Vamos tomar uma aguinha primeiro. Está entendendo bem, Lu? A Luana, minha estagiária, ela é estudante de Direito, então se ela está entendendo bem, então tá bom. Vamos lá. Artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. O que significa isso? Se essa circunstância que está em volta do crime ou em volta do agente não qualificar o crime ou não constituir um crime autônomo, essa circunstância vai aumentar a pena. Sempre vai aumentar. Inciso 1, a reincidência. Eu falei no outro bloco, no primeiro bloco, sobre reincidência, artigo 64 do Código Penal. Eu vou ler para vocês, que agora, já que ela está em voga aqui, artigo 64 do CP. Como é bom ter computador na hora, hein, para dar aula, hein? Meu tempo era na raça mesmo, tinha que abrir o Código Penal. Vamos lá. Artigo 64. Não comprovesse, não se considera... Acho que é o artigo 65, se eu não me engano, no 63, né? Deixa eu ver aqui, que fala da incidência. Incidência, artigo, vamos lá, artigo 63, errei por pouco, 63 fala da incidência, o 64 fala do período depurador. Reincidência, artigo 63 do Código Penal, verifique-se a reincidência quando a gente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então vamos lá, eu dei um exemplo no outro bloco, vou dar um exemplo de novo. O sujeito comete o crime em 2014, comete um crime. Em 2015, ele é condenado em sentença definitiva, não cabe mais recurso. A partir daquele momento, ele é reincidente. Se ele cometer um novo crime nos próximos 5 anos, ele é reincidente. Que aí vem o artigo 64, que é o período depurador. Ele só pode, se ele ficar 5 anos sem cometer um novo crime, ele volta a ser primário, tecnicamente primário. Então, se o agente, na época do crime, for reincidente, vamos falar aqui do Joãozinho. O Joãozinho cometeu o crime, ele já tinha sido condenado no crime anterior, então ele é reincidente. É uma circunstância que agrava a pena. Por isso pode aumentar, dependendo da situação, em 1/6, metade. Geralmente eles aumentam em 1/6. É a base. Cada agravante, cada atenuante, geralmente o juiz aumenta em 1/6 ou diminui em 1/6. Só que você pega um juiz ruinzinho que joga metade para cima. Tá bom? Então, reincidência está aqui, vamos ver outras causas. A segunda, ter o agente cometido o crime, aí vem um monte de coisa. Então, o inciso 1, você vê que a reincidência é preponderante. Ela é preponderante sobre todas as demais circunstâncias agravantes. Então, se tiver várias, o juiz quiser escolher uma só, ele escolhe a reincidência. Inciso 2, ter o agente cometido o crime, por motivo fútil ou torpe. Vocês notaram que quando eu falei lá em cima, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime? Vocês sabem que o motivo fútil ou torpe qualifica o crime de homicídio. Então, se o agente está sendo processado por homicídio qualificado, parágrafo 2º, no inciso lá que fala do motivo fútil, se eu não me engano é 1, ele não pode ter esse fato como agravante. Já está
implícita lá no artigo, já está como qualificadora do homicídio, ok? Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então ele comete um crime de homicídio para assegurar o roubo que ele fez. É uma circunstância agravante da pena. A traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Aqui, se for no homicídio, não cabe, porque já é uma circunstância qualificadora do homicídio. Mas numa lesão corporal, por exemplo, ela entra facinho aqui. Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Também, a maioria delas aqui são circunstâncias que qualificam o crime de homicídio. Mas, por exemplo, resultar perigo comum. Antigamente, antes da nova lei, você explodir caixa eletrônico, além de ser furto qualificado, era o crime de perigo. Era um crime de perigo comum lá, e agora já virou crime qualificado. Oh, meu Deus do céu. Virou crime hediondo, tá bom? Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então, se você comete o crime contra seu filho, ou contra seu pai, ou contra sua mulher, ou contra seu esposo, é uma circunstância agravante aqui. Com abuso de autoridade ou prevalecendo de relação doméstica, coabitação, hospitalidade ou convivência contra a mulher na forma específica. Aqui é a redação dada pela nova lei, 11.340, a lei da violência doméstica. Aqui, se não for no crime já autônomo de violência doméstica, é uma circunstância agravante. Com abuso de poder, violação ou dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Aumenta a pena também. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Aumenta a pena. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. O delegado vai e deixa o preso sofrer serviço, sofrer tortura. É uma agravante também. Letra J. Aqui, que está muito em voga hoje na pandemia. Essa agravante aqui é ridícula nos dias de hoje. Letra J, nós estamos ganhando todas. O STJ já decidiu até que ela não é aplicável na pandemia. Por quê? Letra J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Olha só, gente. Calamidade pública, nós estamos no estado de calamidade. Desde quando foi decretado lá a pandemia, o governo do estado de São Paulo decretou calamidade pública, correto? Então, todos os crimes cometidos lá para cá, o Ministério Público, os promotores começaram a denunciar o agente no crime e com o agravante da letra J. No começo colou, mas aí eu comecei a ver e a falar todas as minhas, vocês podem assistir alguns vídeos que eu coloquei lá no ano passado de audiências, eu sempre falei o seguinte, o professor Júlio Família da Beth já falava isso, a incidência da agravante da letra J só cabe quando você se beneficia dela, senão não cabe. Então, por exemplo, você só vai responder pela agravante do incêndio, cadê aqui? Ocasião de incêndio, se você se aproveitar do incêndio para cometer o crime. Então está tendo um incêndio lá no pé, todo mundo fugindo, você vai lá e rouba, furta a geladeira da mulher, a televisão da casa da mulher, ou da vítima. Você se aproveitou do incêndio para cometer o crime. Aí sim incide agravante. Ou naufrágio, não é isso? O naufrágio. Está todo o barco afundando lá, se aproveita e invade lá o cofre do navio lá e rouba e furta tudo. Você se aproveitou que todo mundo estava preocupado com o naufrágio para cometer o crime. E no nosso caso, a mesma coisa. O agente tinha que se aproveitar da calamidade pública no começo, sim. No começo deu certo, porque as ruas ficaram vazias. Quase não tinha ninguém na rua, nem polícia. Então a gente podia se aproveitar da ocasião para cometer o crime. Hoje não, hoje está tudo normal. Desde do ano passado, de setembro ou outubro do ano passado, a vida continua normal. Nós estamos em estado de calamidade pública, mas todo mundo está vivendo normal, trabalhando, estudando, normal. Então essa agravante não cabe mais. Mas muito juiz aumentou aí, no começo da pandemia, a pena em um sexto. Então no caso do Joãozinho aqui, se fosse aplicar, era 4 anos mais 1/6 de aumento da pena por conta da pandemia. Lógico, gente, que eu estou dando aula rápida aqui, é 20 minutos cada bloco, 20, 30 minutos para não ficar cansativo. Na faculdade, seriam 2, 3 aulas aí falando sobre isso, tá? Porque a gente, na faculdade, a gente esmiuçua tudo, destrincha tudo bonitinho, fala tudo isso, explica item por item.
Letra L, que é a última, JL. Em estado de embriaguez pré-ordenado. O que é embriaguez pré-ordenado, hein? Nós estamos lá na causa, na imputabilidade, no artigo 26. Diz, eu vou ler para vocês, eu sempre dava aula sobre isso, artigo 26. Artigo 26 do Código Penal. É da imputabilidade. Artigo 26. Cadê? Aqui, artigo 26. Aí o artigo 26 fala o seguinte: é isento de pena o agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o característico do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Certo? Artigo 27. Deixa eu ver se o 27 ajuda mais a gente aqui. Artigo... Vocês notaram que eu não preparei aula nenhuma, né? Eu vou falando e vou pesquisando junto com vocês. Porque na faculdade eu preparo aula antes, claro, né? Artigo 27. Os menores são penalmente... Acho que é o artigo 28. Artigo 28, se não me engano é o 28 da embriaguez. Artigo 28 do CP. Artigo 28. Aqui, achei. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. E o inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. O que significa isso? Existe na culpabilidade lá, ainda vou dar aula sobre teoria do crime, o terceiro elemento do crime, o método de fase Code, tripartido do crime, aliás, é o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Lá na culpabilidade, são circunstâncias que excluem a pena, isento de pena, a imputabilidade, a potencial conhecimento da ilicitude, e agora não vou lembrar mais, vamos lá, mas vamos falar sobre isso aqui. Nessa situação, se o agente, por exemplo, o exemplo que é dado na faculdade é ridículo, mas é o exemplo que nós temos. O cara está numa fábrica de pinga e cai dentro do tonel de pinga e sai completamente embriagado dali. Foi acidental, não foi? Embriaguez? Se ele comete um crime, ele é isento de pena. Agora tem uma outra situação. Eu sou convidado para cometer um crime, eu vou cometer um assalto. Eu estou tremendo, nunca fiz um assalto, falando, mano, eu tô aí. Aí o cara fala, não, toma 2 pingas aí que você fica bom. Aí o cara se embriaga para poder ter coragem de cometer o crime. Então, essa embriaguez aí é uma causa de aumento de pena. Ok? Ficou fácil, né? O cara bebe todos para poder cometer o estupro, para criar coragem de matar o outro. E aí é uma causa de aumento de pena. Vamos voltar lá no artigo 61. E aí acabamos as causas de aumento. Vamos agora às causas de diminuição de pena. Artigo 65. Cadê ele? Cadê meu artigo 65? 65. Está aqui. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Essa é uma circunstância preponderante. Então, suponhamos aqui no nosso caso que o Joãozinho, o juiz aumentou 1/6 da pena pela pandemia. E aí, na hora que ele foi ver a circunstância anterior, ele percebe que o Joãozinho tinha 20 anos na época que ele cometeu o crime. Então, é uma causa de diminuição. Ele diminui a pena e volta a pena para a pena base. Tem outra circunstância que a gente faz assim. Vamos terminar a circunstância que eu vou explicar como que é no dia a dia. O desconhecimento da lei. Ela é uma atenuante, mas aí o agente tem que provar que morava no meio do mato, não sabia de nada, veio de outro país, está há pouco tempo no Brasil. Isso quando não exclui o crime, tá? Não isentam a pena. O desconhecimento da lei, às vezes, isentam a pena. É o caso eu estava explicando para a Bruna esses dias, é o caso da mulher que vem grávida da Alemanha e chega aqui, ela recebe um WhatsApp do namorado dizendo que acabou tudo entre eles. Ela fica desesperada e resolve cometer o aborto. Ela cometeu crime? Aqui no Brasil, sim, porque lá na Alemanha não é crime cometer aborto. Ou o caso do menino que veio da Holanda, assistiu o carnaval no Brasil, trouxe a maconhinha dele, porque lá vende nas lojas, ele compra, trouxe suas 500 gramas de maconha aí, meio quilo, para passar os 4, 5 dias, e aí ele fica meio duro, que ele gastou demais meia-noite, e fala, vou vender uma parte aqui. Eu, fulano, quer comprar maconha? Eu, Ciclano, quer comprar? Ele é preso por tráfico de drogas. Ele cometeu crime? Sim. Ele é isento de pena? Sim, porque na terra dele não é crime. Então, é o chamado erro de proibição, que eu vou dar uma aula depois sobre isso. Tem o erro de tipo, quando você erra sobre os tipos, circunstâncias do tipo penal, elementos do tipo penal, e o erro de proibição, quando você erra na situação fática.
Então, eu até brinco, no erro do tipo, o cara não sabe o que faz. No erro de proibição, ele sabe o que faz, mas faz errado. Aqui, o agente sabia que estava vendendo maconha, claro que sabia, mas ele não sabia que era errado. Então, ele é sob uma situação de fato que, se ela existisse, tornaria legítima a conduta dele. O outro é o erro de direito. Antigamente, antes de falar de erro de tipo e erro de proibição, no Código Antigo de 1940, na antiga parte geral, a gente tratava de erro de direito e erro de fato. Hoje, a legislação moderna, a doutrina moderna, trata como erro de tipo e erro de proibição. Está lá no artigo 19 do Código Penal, 20 e 21 do Código Penal. Lembrando, vamos fazer uma aula, ela entra, o erro de tipo e o erro de proibição, entra na teoria geral do crime. Você que estudou a teoria geral do crime, você sabe que o crime é dividido entre fato típico, antijurídico e culpabilidade. O erro de tipo entra no fato típico, lá, que é a conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Qual é o exemplo do erro do tipo? O camarada vai fazer uma caçada na África, lá todo mundo anda armado, está dando tiro em tudo que é lugar, ele vê uma moita se mexendo e pensa que é um veado e vai dar um tiro. Acertou um São Paulino que estava fazendo cocô ali na mata. E aí? Acertou um veado? Brincadeira, não posso falar se eu sou processado. Não, acertou um ser humano. Mas o erro era invencível, porque ele exclui o dolo e a culpa. Ele não tinha condições de saber que tinha uma pessoa ali. Então, quando o erro é invencível, outro exemplo mais simples ainda, é o do hoje, antigamente era do guarda-chuva, hoje é do celular, né? Você vai, deixa o celular na mesa, tem 5, 6 pessoas na mesa, todo mundo com o celular na mesa, bebendo. Aí na hora de pegar, você pega o seu celular e fala, é idêntico da Mariazinha. E vai embora. Você cometeu o furto, subtrair. Por que não é crime? Porque faltou o elemento subjetivo do tipo, subtrair para si ou para outra. Ele não roubou para ele. Para ele, o aparelho é dele. Então, na cabeça dele, não cometeu um furto. Ele não está sabendo que está cometendo furto. Então, se for um erro invencível, ele fica isento de pena. Se for um erro invencível, ele responde por crime culposo, se existir um crime culposo naquela modalidade. Então, no caso da caça, se era invencível, ele não responde nem por homicídio doloso nem culposo. Agora, se o erro era vencível, ele estava numa área que era urbana, era só um pedaço fechado para caça, ele poderia prever que poderia uma pessoa estar ali passeando e resolver fazer necessidade atrás da moita. Aí ele responde por homicídio culposo. Mas isso é uma outra aula. Então, vamos lá. Então, nós falamos do inciso 2, o desconhecimento da lei. Entra aí o erro de proibição também. E inciso 3, ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Quando não entra numa atenuante genérica, na causa de diminuição de pena, que é o homicídio privilegiado. Vocês já viram o homicídio privilegiado? Vamos ver aqui o artigo 121. Artigo 121 do CP. Vamos lá? Artigo 121. Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, pena. Causa de diminuição de pena. Parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, eu não acabei de falar isso lá na atenuante? Então, quando ela não é uma causa de diminuição de pena que é maior, ela entra como atenuante. Se eu cometi um homicídio, por exemplo, o sujeito chega em casa, a filha acaba de ser estuprada, ele vai e mata o estuprador. Ele comete um homicídio privilegiado. Se o agente comete impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob, nessa parte que ele entra, domínio de violenta emoção. Valor social é quando ele mata o estuprador da região, que está aterrorizando, um bandido que está aterrorizando a região. Então, quando ela não é uma causa de diminuição de pena, que vai ser usada na terceira fase da sentença, ela é uma atenuante. Perfeito? Estou quase terminando aqui minha parte do segundo bloco. Vamos lá. Letra B, do artigo 65, inciso 3. Letra B. Procurado por espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes reparado o dano. É o seguinte, quando não é uma causa que exclui o crime, que é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Você sabe que na desistência voluntária ele impede a execução do crime. E no arrependimento eficaz, ele procura
não consumar o crime, ele consegue salvar o agente antes. Aqui, quando já foi consumado o crime. Então, quando é consumado o crime, ele procura minorar a situação, ele procura reparar o dano, cuidar da vítima, pagar o hospital para ela, cuidar dos médicos e tudo, é uma atenuante. E confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. É o cara que chega e faz a confissão espontânea. E eu já falei sobre isso esses dias. Confissão espontânea não é aquela confissão natural, ela pode ser induzida, pode. O delegado, ou o juiz mesmo, o juiz na audiência, ele fala, olha, o senhor não é obrigado a falar aqui, mas se o senhor quiser falar e confessar espontaneamente o crime, eu vou diminuir sua pena, vai te ajudar. Então ele está induzindo a pessoa a falar, a confessar, e é válido e serve como confissão espontânea. Ou cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Tá aquela agitação, pega, mata, capa, tal. Aí ele vai e acaba cometendo o crime, foi influenciado pela multidão. Perfeito? Encerramos aqui? Encerramos atenuantes. Agora, e quando existe, na hora da sentença, que eu falei agora há pouco, o concurso das atenuantes entre agravantes e atenuantes, o que o juiz faz? Então, por exemplo, eu tenho o réu reincidente, uma causa preponderante, e o réu menor de 21 anos. As duas se excluem. Então o juiz, você viu o que eu falei? O juiz aumentou um sexto pela incidência, mas diminuiu pela menoridade do réu. Correto? Aviso 2 que eu estou no vídeo. Tá? O juiz diminui a pena. Tá? Ele cancela a agravante com atenuante. Perfeito? E ele pode fazer isso com todas, mas as mais preponderantes são a menoridade relativa, que é menor de 21, na época do crime, e a reincidência, tá bom? Agora, no terceiro bloco, eu vou falar das causas de aumento e diminuição de pena, tá? Eu vou ter que desligar que eu vou atender os clientes agora. Aí eu faço um novo vídeo.